Olá, bem-vindos novamente aqui à TV Êxito, aos estúdios da TV Êxito. Nós estamos com o professor novamente no intervalo da aula e dessa vez o professor Miguel Machado, que é escritor, é professor, é advogado, é mestre em Direitos Difusos e Coletivos, é doutorando em Direito Econômico pela PUC de São Paulo. O professor vai falar um pouquinho das gerações de direitos humanos, né, professor? Aí, professora Cláudia. Então, é assim. Bem-vindo, viu, professor? Obrigado. Nós temos 3 gerações de direitos humanos e a doutrina já defende uma 4ª geração. Uma parte é a revolução tecnológica e outra parte da doutrina defende a geração do biodireito. Explica pra gente um pouquinho quais são essas 3 gerações, como é que é essa 4ª e qual geração e qual é a sua opinião sobre isso? Tá Qual bom. é a tese que o senhor defende? É assim, vamos lá, professora. Em princípio, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Né, serei breve para aqueles que estão nos assistindo, até porque preciso voltar para a aula, né, que os meus alunos estão me aguardando aqui. Verdade. Né? Mas, enfim, essas 3 gerações de direitos humanos, elas são gerações evolutivas. Né? Então, nós passamos por uma conquista, por uma evolução desses direitos, né, dessas gerações, para se chegar aonde nós estamos. Não é a doutrina que inventou essas gerações. Essas gerações, na verdade, elas sempre existiram, elas estiveram aí, né, na história da própria humanidade, na história do próprio curso da humanidade, e nós, atualmente, estudando, né, o passado, identificamos essas gerações. Breve. A primeira geração, ela trata das liberdades públicas. Sim. Essa primeira geração ela surge com as revoluções iluministas, Revolução Francesa em 1789, um pouquinho antes, em 1786, com a Revolução Norte-Americana. E aí nós identificamos essa necessidade de se limitar o poder estatal através do quê? Do reconhecimento de liberdades individuais, né, dos direitos subjetivos, né, de cada pessoa, como, por exemplo, a liberdade de locomoção, liberdade de expressão. Né? É essa a ideia. A segunda geração de direitos humanos, ela surge com o fim da Segunda Guerra Mundial. 1919, né, Constituição alemã, Constituição de Weimar, né, com o fim dessa catástrofe que foi, né, a Primeira Guerra Mundial, nós temos o surgimento dessa segunda geração, que são os direitos econômicos e sociais. Nada mais é do que uma exigência de uma contraprestação por parte do Estado. Ora, simplificando, se você paga tributos para um Estado, que é um ente abstrato, um ente que foi criado para servir as pessoas, esse Estado tem que dar a sua contrapartida. O que nós conhecemos hoje como os direitos sociais. Então, Verdade. Moradia, emprego, lazer, né, um outro importante direito de segunda geração. E a terceira geração de direitos humanos, ela vai surgir, na verdade, num período que compreende o fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento da ONU, né, eventos que ocorreram praticamente aí ao mesmo tempo, em 1945, né, até 1970. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, depois com o surgimento da ONU, em 1945, e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, nós vamos criar um terreno fértil para que lá na frente, na década de 70, nós identifiquemos essa terceira geração de direitos humanos, que são os direitos de solidariedade. São os direitos transindividuais. Nós não nos preocupamos mais com o indivíduo, e sim com o todo, com o coletivo, com o difuso. Então nós temos na primeira geração o indivíduo, na segunda geração o indivíduo com a sociedade, e na terceira geração as presentes e as futuras gerações. Então, primeira geração, direitos, liberdades públicas, segunda geração, direitos econômicos e sociais, e a terceira geração, os direitos de solidariedade. E aí que surge a quarta geração. O que é a 4ª geração? E aí vem, professora Cláudia, boa parte da doutrina tem dito que nós já temos uma 4ª geração de direitos humanos. Como são nomes de peso, quem começou falando sobre isso foi Celso Laffer, né, nos idos de 88, 89, depois a professora Flávia Piovesan e tantos outros. Como são nomes de peso na área de direitos humanos, nós temos que respeitar, né, e valorizar essa opinião. Mas, basicamente, eles dizem que a 4ª geração de direitos humanos ou ela está estruturada na revolução tecnológica, nas redes sociais, né, na internet, ou através do biodireito, né, essa revolução do genoma humano, né, essa manipulação
genética. Por quê? Porque todas as gerações mudaram o curso da humanidade. É verdade. O iluminismo é a maior revolução no pensamento, né, que nós conhecemos. O iluminismo pôs a humanidade em outro rumo. Mesma coisa foram as guerras mundiais. Sim. Mudaram o curso. Mudou o curso da humanidade, da história da humanidade. E aí esses juristas de peso que sustentam esta quarta geração dizem isso, que a humanidade ganhou um novo rumo por conta disso. Eu discordo. Então, ainda sou minoria, mas tem o meu livro, de Direitos Humanos, a 4ª edição vai ser publicada, está para ser publicada agora entre julho e agosto, que eu escrevi para o professor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, sai agora pela Saraiva, e lá eu ainda sustento que nós ainda não temos esta 4ª geração de direitos humanos, que nós ainda estamos vivendo ou engatinhando na terceira geração. Nós ainda estamos nesse direito de solidariedade, nós ainda não evoluímos nesses direitos difusos. A tal ponto de mudar. Partir para uma 4ª geração. Não, ainda não. Claro, avanço. Mas eu tenho uma explicação. Eu defendo que a revolução tecnológica não mudou a forma como as pessoas se relacionam. Os homens, as pessoas, o ser humano ainda se relaciona como ele se relacionava. É verdade. É só uma ferramenta. Isso. Como as pessoas dizem, você vai hoje para um restaurante e está todo mundo ali com o seu smartphone, WhatsApp, e você tem uma mesa de 4, 5 jovens, 4, 5 pessoas, todo mundo ali. E dizem que essas pessoas se distanciaram. Eu discordo, eu não acho isso. Eu acho que, por exemplo, o Facebook aproxima. Através do Facebook, do Instagram, por exemplo, eu tenho a possibilidade de ter contato, de ter amizades que eu jamais teria se não fosse através dessas ferramentas. É possível, através, por exemplo, do Facebook, você encontrar o grande amor da sua vida, ou reencontrar o grande amor da sua vida, através do Instagram, do Facebook, por que não? Está à disposição. São possibilidades infinitas, mas que não chega a mudar o curso da humanidade, não. São É ferramentas. Antigamente, eu me lembro que se dizia que a televisão... tinha até uma música, que a televisão emburrecia, Então havia um debate sobre o limite de exposição da criança na televisão. Depois foi o Atari, videogame. Eu sou da época do Atari, sou jovem ainda, na época do Atari 2, não do 1. Então o videogame, o joguinho, e depois o computador, o computador... Hoje nós sabemos que nada disso faz sentido. As crianças continuam, o ser humano continua o mesmo, não mudou o curso da humanidade. As crianças continuam brincando, mesma as crianças coisa. continuam fazendo só mudou as a ferramenta. Só mudaram as ferramentas. É igual ao cinema, Muita gente, vem a televisão, ninguém mais vai ao cinema. As pessoas continuam indo ao cinema, continuam indo ao teatro. São as necessidades o ser humano nasceu para viver em sociedade. Exatamente. Ele não vai largar. Não vai deixar, não vai. Ele só vai mudar o ambiente, mas ainda continua vivendo. E o biodireito, que é através da manipulação genética, que acredita-se que essa possibilidade do genoma humano mudou o curso da humanidade. Ainda discordo. Vou dar o braço a torcer o dia que o ser humano deixar de utilizar o sexo como reprodução humana. Sim. A partir do momento que a manipulação genética for... Eu quero ter um filho com estas características, de 1,80 m, que não tenha câncer, que não tenha isso. E aí, através da manipulação genética, você conseguir criar um indivíduo assim, concordo, 4ª geração de direitos humanos. É verdade, eu também concordo. Ainda na teoria é possível a existência dela, mas na prática nós ainda não temos a 4ª geração de direitos humanos. É só por isso. Concordo. Bom, para quem quiser saber mais, o livro é Direitos Humanos e Cidadania, da editora Saraiva, já está na 4ª edição. Eu quero o meu exemplar, hein, professor? Muito obrigada. Boa aula para o senhor agora. Obrigado, o senhor vai voltar para a aula. Voltando é isso aí, gente. Obrigada. Obrigado.